Muito boa tarde, pessoal. Como todos estão? Queria Muito boa saber tarde, se, pessoal. primeiramente, o áudio, o vídeo, como é que tá no chat. Começando mais uma saga do CNPI, onde nós estamos estudando todos os temas para chegar na prova do CNPI. Eu fiz a prova do conteúdo brasileiro na segunda-feira, foi bem intensa. Ainda não recebi, na segunda-feira não, na terça-feira, né? E ainda não recebi a nota ainda está travada, são até 5 dias úteis para saber o resultado da prova. Eu estou ansioso, a cada 1 hora eu tô. Ou eu falo com a Danusa, Danusa, não saiu. Ou então eu entro no site lá para atualizar. Então é bem legal. Renato estava falando se eu já me recuperei do payroll. Agora já está mais tranquilo. A corretora já me atendeu, já zerou a posição. Agora eu só estou esperando a nota de corretagem no fim do dia, né? Para saber se teve algum rolo com a Petax ou não, né? Vamos ver. Agora é torcer. Pessoal, e aí, como que vocês estão? Hoje dia agitado, né? Mercado começou de um lado, cada um para um lado, o índice para um lado, o dólar para o outro. Aí vem uma notícia que provavelmente impactou muito o mercado, dizem que foi essa notícia, né? Tem linhas de raciocínio, tem pessoas que operam o mercado do intraday e não olham notícias de jeito nenhum. Tem pessoas que aproveitam para especular justamente quando vem notícias, né? E o termo especulador a gente vai conversar hoje, exatamente vai em linha com essa questão de notícias, informações. E teve uma notícia que teve a confirmação do depoimento pelo site do antagonista, que a confirmação do depoimento que tinham hackeado o telefone celular o telefone celular do presidente era alvo do hacker que foi preso. Então parece que houve essa confissão, foi confirmada inclusive pelo ministro para o site antagonista. E o mercado derreteu. Foi uma pancada aí de aproximadamente, acho que 1.900, quase 2.000 pontos de queda. Ficou um pouco de lado, agora está finalizando o dia nessa triangulação, nessa caixinha vermelha que o Charles reclama, mas ele adora essa caixinha vermelha. Eu acho que ele sonha, o despertador dele fica dentro de uma caixinha vermelha, né? Então vamos lá. A notícia do Draghi também mexeu. Tem uma série de questões. A especulação em si, o que nós fazemos no day trade, essa especulação, ela envolve um monte de paradigmas, né? Tem pessoas que operam o índice olhando as ADRs, tem pessoas que olham o índice apenas o gráfico dele, tem pessoas que operam ele correlacionando o market maker. E a ideia hoje é justamente essa, né? Foi até bom a gente ter tido toda essa movimentação, porque nessa saga do CNPI a gente vem estudando todos os temas que são cobrados pela PMEC, para quem quer ser analista. Só que mesmo as pessoas que não querem ser analistas, elas, eu acho que é interessante participar. Quem opera no mercado de renda variável, renda fixa, participar também desse estudo para a gente poder estar entendendo toda a lógica, porque às vezes a gente fica só naquele mundinho fechado de 1 minuto, 2 minutos, compra, vende, compra, vende, compra, vende, e não tem a menor noção da magnitude que é o mercado financeiro, o tipo de operação que se faz, né? Muitas vezes a gente vê no chat, hoje mesmo teve um rapaz que falou no chat com o Charles, que ele falou que não sabia nada e tinha colocado um dinheiro na corretora e estava operando e queria saber o código. Pô, legal, é uma sala educacional, a ideia é a gente entender. E, cara, de bate-pronto, o Charlão falou o quê? Cara, primeira coisa, tira o seu dinheiro da corretora. Você vai perder esse dinheiro. Pô, o cara nunca mexeu com renda variável, nunca mexeu com bolsa. Colocou um dinheiro na corretora, abriu a plataforma, o hobby broker e falou: vou operar, vou operar. Né? Parece até aqueles gurus que aparecem, vira e mexe no mercado,
falando, ganha R$ 1.000 por dia, ganha R$ 500.000 por dia, mostra a boleta de 80, 90 mil no Facebook, no Instagram, e para cima e para baixo, e falando, venha que é fácil. Cara, não é bem assim. As pessoas têm que entender onde estão pisando, né? Até o nosso sentimento, aquela expressão ontem que a Danusa foi fantástica na sua apresentação. Infelizmente eu não pude assistir ao vivo, que eu fui para o meu curso da PMEC, que eu estou fazendo a parte técnica lá para poder fazer a próxima prova. E a Danusa falou um termo até educadamente bem, que ela falou, a gente ganha pouquinho e perde muito, né? Tem muita gente que fala que come feito um passarinho e acaba defecando igual um elefante. Então são situações assim gritantes, as pessoas não sabem onde estão se envolvendo. E o intuito do canal é justamente esse, todo o projeto que o Charles desenvolveu e veio os convites e nós estamos aderindo, o Peretti, a Danusa, o Martini, a Carol, eu, muitas outras novidades que vão vir pela frente, é justamente para a gente trazer esse educacional, para a gente poder conversar, para a gente poder entender a sistemática, né? Então nós viemos de um estudo falando de toda aquela sopa de letrinhas do sistema financeiro, como funciona, a questão de legislação. Na sequência, nós entramos no campo da renda fixa, quais seriam as variáveis, quais seriam as vertentes da renda fixa. E agora a gente começa hoje a terceira parte da saga do CNPI. Eu vou trocar aqui a minha tela. Todo mundo vê a tela agora, tá tranquilo? Deixa eu melhorar um pouquinho o som, acho que agora sim ficou melhor. Tá? Comenta no chat, por favor, que eu troquei a tela. Eu queria saber se todo mundo me ouve, se está tudo ok. Tem um certo delay do momento que eu falo para vocês ouvirem, são 18 segundos. A Edna está dizendo ok, legal. Então vamos lá. Hoje nós entramos no campo de derivativos. É exatamente isso que nós fazemos no day trade, no swing trade, toda essa especulação e essa parte introdutória. Eu acho que é a parte mais legal para a gente saber em que campo que a gente está, aonde que a gente está, que hora que a gente deve ou não operar e quais são os players do mercado. Tá? O conceito de derivativo, ele é um espelho do ativo objeto tendo seu preço derivado dele criado como proteção. Essa é a definição. Então, na realidade, os derivativos eles foram criados com o intuito de proteção. Nós especulamos, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o intuito dele é, por exemplo, um agricultor que fez a sua produção, está tendo lá a sua produção de soja, ele quer proteger a sua produção e proteger o preço lá no final daqui a um ano. Então, ele faz um futuro, né? Ele lança uma questão de derivativa. Ele vai falar assim, olha, eu quero garantir a minha produção da soja a R$ 50 o quilo daqui a um ano. Então, ele lança uma nota, né, um derivativo disso, refletindo essa questão. E quando a gente pensa em liquidação futura, os principais pontos de uma liquidação futura é a gente pensar justamente no futuros, que é basicamente o que a gente opera hoje no intraday, o índice, o dólar, o DI, algumas opções, algumas commodities, né? A taxa de juros, né? Tem a questão do termo, swap e opções. Então eu vou estar falando cada um para a gente entender a lógica, né? Então o futuro, ele foi criado, o intuito dele foi criado para fixação de preços em referência à produção agrícola, justamente aquilo que eu falei. Antigamente o cara tinha lá e tinha a produção de café, ele queria proteger a saca dele, a safra dele, então ele chegava para o banco e lançava uma nota garantindo isso, né? O banco fazia as contas dele e falava, legal, então essa taxa que você vai jogar, e jogava o contrato futuro. As pessoas que compravam na bolsa, a gente vai ver mais para frente, ela podia ou liquidar a qualquer momento, ou se ela quisesse, ela receberia na casa dela lá o saco de café. Até hoje é assim, a gente vai conversar sobre isso. Tá? A questão do termo, ele é similar ao futuro. A mesma lógica que a gente usa de uma expectativa de preço
do índice no final do contrato dele que o termo ele usa a mesma situação. Só que a diferença é assim, em vez de você fazer diretamente sobre a bolsa, você faz um mercado a termo, é um mercado a balcão, é um contratinho de gaveta. Você vai fazer todas as suas exigências, ou a pessoa que vai oferecer, ou a empresa que vai oferecer o contrato, vai fazer todas as suas exigências, e você tem uma obrigação de comprar ou vender no vencimento. Você pode liquidar antes, também igual ao futuro. Só que o pagamento você tem que executar, você é obrigado a executar. É no final, né? Então, quando no futuro você tem uma questão da bolsa intermediar essa compra ou essa venda, ou seja, se eu compro um contrato hoje de café, eu estou comprando da bolsa. Eu não preciso saber quem é a pessoa que está me vendendo. Um termo, eu posso fazer essa negociação balcão. Eu posso ir lá na empresa e comprar da empresa e fazer um negócio com ela, tendo ou não a garantia da bolsa. A gente vai conversar um pouquinho para frente, esmiuçar toda essa parte. Tá? A questão de swap. Swap seria um acordo para trocar o fluxo de compra ou venda. Ontem, na nossa live, eu estava falando sobre a questão de tributação. Então, tem muita gente que opera em renda fixa que o cara sempre está posicionado. Então, o cara vê uma curva DI subindo, ele aproveita a situação e compra um pré-fixado. Quando ele vê algum tipo de movimentação da curva DI, em vez de ser ascendente, ela se tornar descendente, ele faz um swap, ele troca o contrato de um pré-fixado para um pós-fixado. Tá? Esses swaps, a gente escuta muito falar no intraday, swap cambial do dólar, que o Banco Central vai oferecer um swap cambial para tentar conter a moeda. A gente estudou isso lá atrás, mas é só para a gente lembrar que as coisas agora elas vão afunilando, né? Elas vão se cercando. Estou indo muito rápido, pessoal? Como é que tá? O Gabriel fala, comecei a estudar sobre o mercado financeiro e estou gostando muito das aulas do canal. Pô, obrigado, Gabriel. Não é uma aula, é um estudo, tá? A ideia é a gente sempre aprender junto, conversar junto, conhecer junto e crescer junto. Essa é a ideia do canal, a gente fazer tudo de forma gratuita, no seu tempo. Não adianta a gente exigir muito tema de uma vez. Acho que são coisas que ficam para a gente poder acompanhar. Quem não conseguir acompanhar ao vivo, esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal. Aproveita para se inscrever aqui no canal Charles Nader Sharks School. Posteriormente eu vou estar plotando esse vídeo também no meu canal DT Dog Trader, aqui no YouTube, para justamente disseminar essa semente e espalhar para conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tá? Essa é a ideia e o intuito, né? E cada vez mais a gente vai trazendo novidades. Eu não sei se o Charlão tiver por aí, algum moderador tiver por aí, conseguir colocar o link. Hoje a gente estreou, o Martini conseguiu desenvolver o Instagram pra gente, pro nosso grupo. E então agora a gente está com o Instagram também, o Charles Nader Sharks School. Quem puder colocar o link para me ajudar, que eu ainda não consigo fazer todas essas epopeias aqui no computador. Quem puder participar lá, quiser participar, lá a gente vai estar falando vários detalhes, várias novidades. Sempre a gente vai estar abastecendo aquele canal de informação também, porque nem sempre a gente pode estar aqui ao vivo no YouTube ou logado na máquina, né? Então vamos lá. Então a gente parou em swap. E tem a questão da opção, que é o grande Q de um derivativo, né? É um grande mito que se fala, a gente vai estar conversando. Eu não opero opção, eu estudo opções já há 4 anos. Sempre eu estudo, anoto no papel, faço todas as minhas operações no papel. E eu não opero opção porque aversão a risco. Tá? Eu acho que para o meu método operacional não tem um benefício operar opção. Tá? Já operei bastante opção no passado para fazer defesa de hedge de carteira, né? Que a gente vai explicar que seria o sentido da opção. Mas essa especulação em opção eu até hoje não faço no meu dia a dia. Eu sou muito mais de operar um gráfico, ver o que está acontecendo, sentir a força do movimento e operar na tendência. Mas aí é um assunto para a gente conversar um pouquinho mais lá na frente. Mas opção a gente vai conversar aqui.
é matéria do CNPI, vocês têm que entender como funciona a opção. É lógico que a gente não vai falar estratégia, mas vai falar como funciona uma opção de compra, uma opção de venda, a gente vai chegar nesses pontos. Tá? O Charlão e a Danusa já colocaram o link do Instagram aí no chat. Quem puder, entra lá, conecta, vai ser bacana. Quando a gente pensa em derivativos, nós temos alguns tipos de posição que se faz. Então, tem o hedge, arbitragem, o posicionamento, a operação financeira e o trading. Tá? Em cima disso, eu até preparei uma tabelinha que acho que é mais fácil a gente poder conversar. Então, com essa questão de estratégia, esses tipos de estratégias que tem, qual que é o intuito de cada uma? Então, assim, o hedge, ele vai tentar proteger a posição. Ele é um cara, é um tipo de operação para quem está posicionado no ativo como investimento. Por exemplo, o cara está comprado em Vale, o cara tem uma carteira grande em Vale e ele está vendo a Vale cair. Pô, o que ele vai fazer? Ele vai ver o ativo dele desvalorizar? Não, vai. Aí ele vai falar assim, pô, eu vou sair de Vale porque está caindo. Não, às vezes uma posição gigantesca não tem como o cara sair dela tão rápido. Às vezes não tem fluidez ou às vezes nem é esse pequeno barulho, né? Essas ondas secundárias ou terciárias, para um grande investidor ele não está preocupado. Ele está preocupado em manter aquilo na carteira. Então o que ele faz? Ele pega e faz uma operação de hedge. Ele vai vender uma opção da Vale, ou ele vai vender um contrato futuro do índice, ou ele vai vender um termo, ou comprar um termo mais barato. Então é uma posição de segurança. Então o que ele faz? Ele está lá posicionado em Vale em 50, Vale, ele viu que tem uma possibilidade da Vale cair para 40. Então ele vende uma opção ou vende um contrato futuro esperando cair a 40. O investimento dele declinou porque teve essa queda. Só que ele ganhou esta queda na opção que ele lançou, ou na opção, ou no contrato futuro que ele vendeu. Ele ganhou essa diferença e no final ele soma isso à conta dele. Então ele vai pegar o médio e baixar o médio dele. O preço médio dele vai cada vez ficando menor. Então esse é um tipo de operação que chama-se hedge. A questão da arbitragem o que é esse tipo de operação? É quando a pessoa monta posições em vários mercados sem risco. Então ele pega, que nem eu usei o exemplo da questão do dólar, que o dólar ele é diretamente proporcional à questão do DI, o fluxo cambial, a fórmula dele. A gente viu em alguns programas anteriores. E tem algumas contas que esse tipo de operador faz, que ele vê que, olha, o dólar teria que estar agora batendo a 4, quando o DI estava a 3,70. De repente ele vê o DI a 3,90 e o dólar ainda a 4. Então ele faz essa correlação e fala, pô, por essa arbitragem do DI versus o dólar teria que estar em 4,20. Então ele vai lá e compra o dólar a rodo, porque tem uma disparidade, ele está eclipsado, que é o que a gente fala, a gente vai entender o que é o eclipse daqui a pouco. Que é um termo que eu costumo usar, tem algumas literaturas técnicas que usam e alguns analistas que usam esse termo de eclipse. Tá? A operação de posicionamento. Então é quando a pessoa quer montar o cara monta um tipo de posição pegando uma tendência. Então ele vê uma primária de alta, ele quer surfar toda aquela primária de alta. Então ele vai montar sistemas operacionais para pegar aquele tipo de posicionamento. O trading, que seria o day trade ou swing trade ou position trade, cada um inventa um nome, cada um tem uma situação, mas na verdade o que seria o trade em si? Seria você especular um movimento de curto prazo. Qual curto prazo? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, um mês? Depende da vigência do contrato. A gente está falando aqui de derivativos. Então, se eu tenho um contrato que vai vencer, por exemplo, o mini índice que vence, o índice e o mini índice que vence a cada 2 meses. Pô, uma posição de longo prazo é o cara comprar por semanas. É o cara comprar lá no começo, esperar ir até o final e aproveitar aquela onda. Né? Um cara que gosta de operar 1 minuto,
De repente, o 15 minutos para ele é uma posição de day trade. O cara vai pegar no começo do trade e vai até o fim do dia. O cara carrega, o cara viu um determinado sinal, o cara abre venda, protege seu capital e deixa descer. São várias estruturas de operação. E a questão de operações financeiras, que entra essas operações mais eficientes, que é justamente aquelas curvas que eu falei, que o cara vai fazer através de swaps, né? Então ele vai ficar sempre posicionado ou num pré ou num pós. E esse tipo de coisa traz muito retorno e traz garantia. Então, às vezes, eu vou até passar para o próximo slide, que entra justamente nisso. Quando a gente fala lá, ó, que eu estava falando, o hedge, ele vai fazer uma proteção da posição. Qual que é o objetivo de quem faz hedge? Tirar o risco do mercado. A questão de arbitragem, ele quer ganhar com o quê? Com disparidades. Posicionamento, ele quer surfar uma tendência. Ele quer pegar aquela tendência e ir até o final dela. Enquanto ela não se reverter ou por topo e fundo, ou por indicador, ou por desejo, ou ganancinha, igual a gente escuta falar muito nas nossas lives, né? O trading, ele quer pegar pequenos ganhos e ser acumulativo. Aquela historinha que o Charles propõe dentro da planilha, através do site Bolsa de Valores, você consegue baixar lá a planilha de trade de 50 pontos, que é uma visão que o Charles tem, que ele fala, olha, tem que sempre pegar no mínimo 50 pontos por dia. É um sistema operacional, eu não estou discutindo se isso está certo, se é errado, se é loucura ou não. Eu estou dizendo o seguinte, é um sistema operacional. Ele está fazendo um trading, ele está querendo pegar pequenos ganhos acumulativos, está coerente. A questão de operações financeiras, quem faz isso? Eles querem fazer o quê? Pegar operações baratas com menor risco de crédito. Então, quem monta muita posição, o cara quer se defender, o cara tem aversão a risco. Tá? Então, esses são os tipos de situação. O Alexandre Freitas está comentando, mestre, vai falar de opção binária? Boa tarde, Alexandre. Cara, opção binária eu não vou falar, tá? Porque a gente não vai estar falando de compra ou venda. Eu não vou dar nenhum call. Esse estudo é para a gente entender e fazer analogias, tá? Opções binárias no nosso canal nós não falamos. Pode ser que no futuro tenha alguma pessoa especializada em opções binárias e que possa tentar te ajudar, tá? Até fica uma sugestão, se for o caso, entra no site Bolsa de Valores ao vivo, ou mesmo aqui deixa um comentário, ou conversa com o Charles no grupo Acredita Operador, e vê o que ele acha disso, o que ele tem ideia de fazer. Legal? FC, boa tarde. Like 717, obrigado. Vamos dar like, pessoal. Vamos ajudar o trabalho, vamos divulgar. É sempre gratuito. A melhor forma de vocês poderem ajudar e reconhecer é se inscrevendo no canal e dando like. Quanto mais like e mais inscrito tiver, maior fica o canal, mais gente chama atenção, mais pessoas vão poder ver e mais pessoas vão poder aproveitar de um sistema educativo gratuito que a gente está montando aqui como projeto. Tá? Vamos lá. Bom, então nós vimos os tipos de estratégia que existe dentro de um derivativo. Agora, quem são os players do mercado? Quem domina essa situação? Né? Quem vai atacar o mercado? Como que cada um reage? Como que cada um pensa? Então, a primeira questão é o hedger. Né? O principal player de um mercado de derivativo é o hedgers. Quem são os hedgers? É quem tem a produção e o cara quer defender. O cara quer defender a operação dele. O cara tem uma produção gigantesca de soja e o cara quer defender o valor dele. Então ele vai entrar na parte de futuros, de DI, de índice, de dólar, de commodity, ou do próprio ativo dele, que ele tem uma questão financeira muito grande, uma posição financeira, ele vai defender a carteira dele. Então, esses caras é o principal player. Então, quando a gente vê algumas barras gigantescas no índice lá de 1 minuto, 2 minutos, que tem uma barra de 600 pontos, 700 pontos, que nem a gente de vez em quando vê, principalmente quando sai notícia. Desculpa, se pegar todas as pessoas físicas do Brasil, todas juntas, combinarem
e falarem assim, olha, vamos vender em 3, 2, 1 e vender um contrato cada um, ou 100 contratos cada um, todo mundo for lá e vender, pá, ao mesmo tempo, não faz uma barra dessa. Então não é as pessoas físicas não conseguem fazer determinados direcionamentos, tá? O bateria, sim, vai ficar gravado, fica gravado aqui no canal. Posteriormente, eu também estou plotando lá no meu canal Dog Trader, tá? Então, os headers são os principais operadores desse mercado. Os captadores, que é aquilo que eu falei, aquelas barras grandes, né? Eles são operações de tesouraria, fundo, banco, fundo de pensão, às vezes empresa, às vezes o cara vê que vai ter uma série de pessoas vão se aposentar ao fim do ano da companhia dele e ele quer se proteger de uma eventual taxa de juros. Então ele entra, ele faz as contas, tá? E ele entra numa posição futura justamente para se precaver dos juros, de uma possível alta de juros. Então esses são os captadores. Basicamente são isso, as tesourarias, os fundos, bancos, seguradoras. Tem os arbitradores, que eles pegam as distorções do mercado. Então muitas vezes a gente escuta falar, né? Tem métodos operacionais que a pessoa fala assim, ele correlaciona o índice com o dólar, ou correlaciona o Bradesco com o Itaú, né? Então ele quer pegar essa questão de arbitragem, tá? Esses arbitradores, eles batem bem pesado. E para esses e tem os manipuladores, que são os impactadores de mercado tentando forçar sempre o mercado contra. Então é aquela famosa, você acha que vai subir, o cara vem, raspa todo o book, limpa todo o book, vai lá, trisca no teu stop e explode para cima, tá? Esse tipo de manipulador, cada vez mais está tendo uma ação no mercado como um todo, não só aqui no Brasil, mas no mercado como um todo, para tentar inibir esse tipo de pressão. Né? Que é aqueles spoofings que a gente escuta falar, smoothing, quem opera por fluxo vê determinada hora um bonitinho vai lá e coloca uma ordem gigante em determinado ponto só para assustar o book. Quando assusta o book, o cara vai lá e inverte a posição. Isso cada vez mais, principalmente com robôs e com a tecnologia, está sendo mais fácil pegar esse tipo de pessoal. É uma atividade que é desencorajada e muitas vezes ilegal dentro do nosso mercado, tá? Pela nossa legislação. Ô Chico Xavier, muito obrigado, cara. Eu estou aprendendo e quero aprender sempre. Então essa é a ideia, tá? Então basicamente, quando a gente pega a questão de derivativos, esses são os principais players do mercado. Agora, esses caras atuam. Em cima deles, a gente tem que ter algum tipo de liquidez. E aí entra quem? Os market makers. Tá? O André Machado, conheço ele já há um bom tempo, ele fala bastante da questão de market maker do mercado. O André Moraes também comenta bastante. Quem faz leitura de fluxo observa bastante questão de market makers, né? E qual que é a ideia deles? Eles são os formadores de preço para dar fluidez no mercado. Então eles é que vão descarregar contrato. Então tem muito operacional que a pessoa que trabalha com derivativos ou futuros, ela acaba seguindo esse market maker. Há um exemplo, se você pegar, não é um call de compra, não é um call de venda, e sim é uma questão da gente estudar e analisar. Se você pegar o índice futuro e ver o fluxo dele, a evolução dos players em plataforma, no Profit tem, no Trade tem, uma série de plataformas tem isso. E você colocar a evolução dos players, às vezes você vê lá o BS, o preço está subindo e o BS está vendendo 16, 18 mil contratos, 20 mil contratos. Né? E tem muita gente que opera em cima deles. Esses market makers é o que a gente chama de tubarões. Né? Então são os tubarões do mercado. Eles é que vão dar volatilidade, eles é que vão imprimir o desejo, o consenso geral de toda essa galera aí de cima, dos hedgers, dos arbitradores, dos manipuladores. Então eles são os tubarões, as baleias, né?
eles é que vão direcionar para onde está indo o mercado. A exemplo hoje, quem pegar no intraday, hoje é dia 25/7, quando saiu a notícia, a UBS despencou venda, foi quase 18 mil contratos em mini índice e ela inverteu a mão também para a questão do cheio. Ela despencou. Então, assim, não adianta nós, réis mortais, bater no peito e falar: eu manjo de mercado, eu conheço o gráfico. A gestão de risco é muito mais importante do que qualquer coisa dentro do mercado financeiro. O Bo Williams, ele fala naquele curso A Bolsa na Cabeça, tá no YouTube dele, gratuito. Bo Williams, abração, cara. Gosto muito de ti. Tá? Ele fala que até um simples jogar de moeda para cima, você tendo um gerenciamento de risco correto, ela é matematicamente financeira correta. E você vai ganhar dinheiro. E o Jorge está por aí, Jorge Manjubas está por aí. Jorge, você chegou na hora certa, Manjubão. Tá? Jorge Manjubas, para quem não sabe, é um grupo de estudos que eu faço parte já há 2 anos. Nós éramos estudantes e acompanhávamos a sala tanto do Charles quanto do Júlia Faz, do Jota, do Giba, na Rico Corretora, que pertence ao grupo que hoje a Clear também faz parte. E nós formamos um grupinho de estudos de análise técnica e a gente se intitulou como Manjubas, e eu vou explicar o porquê. Tá? Então, voltando aqui, quando a gente fala em market makers, são as baleias, eles é que vão mandar para onde vai, para onde não vai. Muita gente opera seguindo elas. Tá? Então, se o UBS está vendida, por exemplo, no índice, o cara não entra comprado nem a pau. Enquanto a UBS não inverter a posição dela ou fazer um pivô no gráfico para cima, ele não entra comprando. É uma estratégia. Repito, você precisa entender ela e ver se ela é matematicamente viável para o seu estômago, para o seu bolso, para o seu financeiro. Por quê? Porque entramos exatamente nesta situação. Os especuladores. Quem são os especuladores do mercado? É eu, é você, são todas as pessoas físicas. Tá? Então, o que a gente tenta pegar? A gente procura pegar pequenas variações de preço com lucro e, infelizmente, a gente acaba dando liquidez para todos esses players de cima que a gente viu aqui. O Hedgers. Deixa eu até colocar minha canetinha, porque eu vou rabiscando. Eu fico sempre com uma caneta, eu tenho stick, e eu estou falando com vocês e riscando aqui a tela do meu laptop. Então logo logo ela vai estar toda arriscada. Mas vamos lá. Os especuladores, tá? E os market makers, eles foram feitos. Eles foram feitos para quê? Para dar volatilidade para todos esses caras aqui poderem entrar e sair do mercado. A bem da verdade é essa. Tá? Então, um cara que é hedger, um cara que é um arbitrador, um cara que tem um fundo de investimento, ele vai precisar de alguém para dar liquidez. Alguém tem que comprar e vender. É lógico, quando a gente fala em bolsa, eu não estou comprando diretamente da pessoa, estou comprando da bolsa. A bolsa vai garantir, a bolsa vai ser a clearing house e ela vai garantir a contraparte. A gente estudou isso lá no sistema financeiro, no finzinho do sistema financeiro, comecinho da renda fixa, a gente viu isso. Mas nós, como especuladores, a gente acaba dando fluidez para o mercado. Tá? E se os market makers são as baleias, nós, especuladores, somos o quê? Aquelas manjubinhas, aqueles crios que ficam em volta da baleia, né, surfando o movimento junto com ela. Então, por isso é o grupo de estudo chamado Manjubas. Tá? Então, assim, a pessoa que bate no peito e fala: eu sei o que vai acontecer do lado direito do gráfico, vai chegar lá. Não é bem assim. A questão de alvo, você ter um alvo, é massagear o ego. Dentro da especulação financeira, tem um livro, tem um autor muito famoso, chama Jesse Livermore. Tá? Ele tem alguns livros, e acho que um principal deles é Memória de Especulador Financeiro. Eu acho que ele explica muito bem esse passo de cliente, visão corretora,
tudo o que aconteceu com ele, lógico, era uma outra década, mas o mercado, quando você começa a ler aquele livro, para quem opera principalmente day trade, intraday, vai ver que é impressionante como você vai se identificar com esse livro. Tá? E quando a gente fala de especulador, a gente nunca vai saber do lado direito do gráfico. Então, se a gente tiver uma gestão de risco adequada, olha, se eu comprar aqui, meu stop vai estar aqui, meu alvo vai estar lá em cima e eu vou ter um índice de acerto. Isso tem que ser matematicamente viável. Senão você nunca vai ganhar dinheiro. Ah, o quanto que você quer ganhar? A pergunta não é o quanto você quer ganhar, e sim o quanto que você está disposto a perder. Esse é o principal diferencial de quem opera no mercado profissionalmente e quem está especulando simplesmente para tentar pegar R$10, R$20, R$30. Não que isso seja errado, eu acho que é acúmulo de riqueza. Mas não adianta nada o cara sair num dia com R$30 e no outro dia quebrar a conta, perder 2.000. Então esse tipo de gestão de risco que não faz sentido. Então esse é um dos principais motivos de eu querer me tornar analista. Tá? Eu já opero no mercado desde 2002, então já vi bastante coisa. Tem muito. Eu acabei me especializando em recuperação de traders. Então eu dou muito curso de bolsa de valores, de renda variável, de gestão de risco, toda essa parte. A parte desse canal que já vinha fazendo, que faço já há bastante tempo, e é justamente isso, essa questão que a pessoa não consegue enxergar esse movimento. Tá? Então, quando a gente pensa em especulador, seriam as pessoas físicas. Tá? Essa é a visão do mercado. É assim que foi estruturado. Os derivativos, locais de negociação. Então, você pode negociar tanto em bolsa de valor, que é justamente eu não preciso comprar o meu saco de soja do produtor, eu quero comprar uma saca de feijão, um lote de feijão, ou um lote de café. Eu não preciso ir até a porta da fazenda, bater lá e falar, você quer me vender um saco de feijão? Não, eu vou lá, compro na bolsa e a bolsa me garante essa liquidez. E as clearing houses, elas são tão fortes que se você pegar todos os crashes que nós tivemos na história, de 1929, o subprime, as bolhas financeiras, todas elas, nenhuma clearing house oficial mundial quebrou. Tá? Nenhuma. Então, ela acaba garantindo essa contraparte. E tem a questão do mercado balcão, o OTC, né, que a gente fala, que a gente estudou lá atrás, que seria um contratinho de gaveta que a pessoa acaba fazendo e pode até cadastrar esse tipo de operação lá na bolsa, mas isso não vai garantir o risco de crédito. A gente vai chegar lá na frente, tá? É mais uma introdutória da questão de derivativos. A grande vantagem do derivativo, quando a gente pensa em operar isso, é a questão da liquidação. Ele tem uma liquidação muito boa. Ele tem liquidez. A bolsa acaba garantindo liquidez. E alguma das vantagens, então, a liquidação, questão de contrato padronizado. Então, você tem lotes fixos que você pode operar. A questão da liquidez e da clearing house te garante você fazer uma reversão de posição a qualquer momento. Né? Tem vários indicadores que... tem muita gente que usa indicadores para operar, que ela fala assim, se eu cruzar tal média com tal média, o famoso karatê, na qual eu tive a honra de fazer a parte de participar dessa criação na antiga Rico, né? Ou o MACD, cruzou, compra, recruzou, vende, então o cara sempre está posicionado, o derivativo te ajuda nisso, né? Ele facilita. O Martini está por aí. Boa tarde, Martini, tudo bem? Deixa eu ver, Daniel. Estou há 2 anos no mercado, prestes a desistir. Eu consigo operar, tenho todo o conhecimento necessário, mas não consigo parar de não pegar e não consigo segurar o ganho. Daniel, é justamente isso, é essa a ideia do canal. Primeiro conselho que eu te dou, para de operar. Entenda o que você está fazendo de errado. Cara, eu tô aqui todos os dias para tentar mostrar essa questão de estudo. O Martini fica ao vivo durante o pregão, o Charles fica ao vivo durante o pregão, mostrando o tipo de operação. O Peretti de manhãzinha, ele fala o sentido das ações,
E principalmente a Danusa e a Carol, elas estão entrando agora para o canal, elas vão fazer programas segundas, terças e quartas, que é justamente para entender essa parte psicológica. Então, cara, dá uma olhadinha nos vídeos, tem muita coisa interessante. Qualquer coisa, chama a gente no Facebook, chama para bater um papo. A Danusa é fantástica, a Carolzinha é fantástica. Se eu puder te ajudar também, entra no grupo lá do Facebook Acredita Operador, me procura, a gente bate um papo. Me procura no meu canal do Facebook, DT Dog Trader, Murilo Garcia. Vamos bater um papo, cara. Às vezes eu posso tentar te ajudar. O primeiro passo você já reconheceu, que você sabe onde você está pecando. Acho que esse é o primordial de tudo. Agora, saber estancar é diferente. Não sei se você estava na live mais cedo com o Charles. Ele estava explicando como surgiu o setup A Fernando, né? Que ele estava explicando que tinha uma pessoa que ficava na sala, chamado Fernando, e toda vez que tinha algum ganho grande e voltava na cara, o Fernando sempre falava: Charlão, chegou aqui tal ponto, pô, não é melhor colocar no bolso? Aí chegava outra vez, mesma coisa. Então, depois de 70 vezes ele falando, o Charlão começou a olhar. Depois de 200 vezes o Charlão começou a olhar. Depois de 400, 500. Até que chegou uma hora que o Charlão se ligou. Falou, pera um pouquinho. Porra, depois de 600 vezes que o cara tá falando na minha orelha, que o troço subiu tantos pontos, e eu tô deixando voltar na cara, é hora de eu parar. Então, por isso que surgiu a Fernanda. É quando você tem um ganho muito bom, ou você consegue ir romper uma resistência, ou romper um posicionamento que você acaba tendo um fluxo de ganho, e você fala, olha, desse ponto para trás eu não deixo voltar. Então, assim que surgiu o A Fernando, né? Então, cara, procura a gente, Daniel. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Acompanha a gente no canal. A Danusa tá aí, o Martini tá por aí. Vamos crescer junto, cara. Vamos estudar e vamos entender esse mercado. Entender a extrair o nosso dinheiro dele. E fazer com que o nosso dinheiro renda mais dinheiro. Tá? Vamos dar sequência aqui, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto no chat. Só um pouquinho, acredito. Sim, Andrei, ele está falando que ele acredita que o controle emocional é um dos pontos importantes, no mais a estratégia e no tempo de tela. Tem tudo isso que impacta. A Danusa, ela estava explicando bastante essa questão, e a Carolzinha estava falando os riscos do trader, o perfil do trader, né? Essa questão de teoria comportamental. Volta lá, assiste, tem muita coisa legal para entender, cara. Para a gente poder ajudar, tá? O Leonardo pergunta, eu queria saber sobre a rolagem. Como acontece a realização de um contrato de dólar, por exemplo? Ele vale 10 mil reais. Eu teria esses 10 mil de garantia, como funciona? Leonardo, quando você vai fazer uma rolagem de dólar, a troca de um contrato de dólar, basicamente o dólar é um cargo futuro. Então ele tem as letras dele que vencem de acordo com os meses. Daqui a pouquinho os próximos slides eu já vou explicar como você fazer esse cálculo, tá? De qual a expectativa de valor final. Quando você faz a rolagem, você faz a inversão de posição. Automaticamente você tem um spread de ajuste que você pode continuar, mas na realidade você tem que encerrar o teu contrato naquele momento, fazer a liquidação e abrir um novo contrato. Então todo contrato de dólar ou de índice, quando tem a rolagem acontece isso, muita posição comprada, então ele normalmente amanhece muito alto e quando dá 11 horas, meio-dia que está chegando a hora da rolagem, o pessoal realiza o contrato e abre posição inversa para poder pegar essa captação. Mas a gente vai conversar nos próximos slides, tá? Fica por aí que você vai entender mais ou menos a lógica. Mas basicamente você tem que, no final do contrato, você encerra a tua posição, liquida e abre uma nova posição. Tá? O Andrei Pinto está falando qual a diferença de CNPI e CFA. São categorias distintas. O CNPI você tem a questão de analista de investimentos nacional e o CFA, se não me engano, você já começa a trabalhar com o mercado global. Aí quem pode te ajudar melhor nessa questão de CFA é o Peretti, que ele está estudando para agente autônomo e tem toda essa nomenclatura na questão de exercícios dele e nas aulas dele. Aí CFA não posso te explicar exatamente quais seriam as atribuições, tá?
Então vamos lá. Então assim, permite a reversão. A questão da liquidação financeira, dificilmente o contrato futuro ele é levado até a liquidação. Tá? O Didi Aguiar, abraço Didi, grande abraço mesmo, viu? Você é 10. O Didi Aguiar, ele fala que a primeira operação que ele foi trabalhar na bolsa, ele foi operar uma opção de venda a termo e, e ele fazia contas matemáticas, que ele sempre foi muito bom em matemática, né? E ele sempre fazia rolagens desses títulos. Mas hoje a liquidação financeira dificilmente alguém carrega até o final. Empresas ou instituições financeiras que carregam ela, o grande ruim é que todo dia tem um ajuste. Então todo dia a contabilidade dela ela tem que somar, dividir, então acaba se tornando um pouco mais trabalhoso. Então, e como quem vai fazer uma operação de derivativo, normalmente vai fazer uma operação pensando em proteção muito mais do que especulação, dificilmente ele leva até o final. Né? Quando ele vê que atingiu um ganho, aquela curva que a gente falou em renda fixa, né? da curva spot e a curva forward, né? Ele acaba saindo antes. E a grande vantagem no derivativo é isso. Hoje na bolsa, se vocês pegarem, inclusive eu deixei um link aí, o b3.com, ali se você entrar, ele tem até questão de liquidação física. Tem pessoas até hoje que compram uma commodity, por exemplo, uma saca de café, e o cara quer aquele saco de café. Então, quando chega para final do contrato, ele liga para a corretora e fala assim, ó, eu quero o meu saco de café fisicamente aqui. Eu comprei por ele e eu quero ele aqui. Então, aí a bolsa vai fazer tem toda uma trajetória, vai falar, especificar que local ele vai retirar, se toda essa transferência do saco de café da fazenda para o armazém e para até chegar na mão do cliente, quem vai pagar, se é o cliente ou se é a bolsa. Tem uma questão de análise do grão para ver se o grão atingiu determinada especificação, para ver se vai ter uma depreciação de preço ou não. Então a história aí é longa. Hoje no Brasil dificilmente tem gente que quer fazer a liquidação física, tá? São casos muito específicos em relação a isso. E aí tem a questão do cálculo. Como que a gente calcula um derivativo? Eu trouxe esse assunto para a gente encerrar, que é justamente para a gente entender a lógica, né? Então, basicamente, a gente usa essa fórmula para tudo, inclusive para calcular eclipse, que eu vou estar explicando daqui a pouco. Ah, então, você pega o F, que é o preço futuro, o S seria o preço à vista, e aí você vai multiplicar 1 mais a taxa versus o tempo de vida do contrato. Tá? Em cima disso, naquela parte de renda fixa, quando eu estava explicando curva de demanda, as demandas, né, as curvas de demanda, eu peguei um exemplo, por exemplo, aqui da normal ascendente. Então, o valor fixo, o preço do futuro, como que a gente calcula, seria essa inversão, né? Deixa eu pegar aqui. Exatamente isso. Se a gente tem hoje o índice aqui, está nessa linha, e nós temos uma expectativa de juros positivos, ou seja, a nossa Selic está em 6,5% ao ano. Então a expectativa é que conforme o tempo ocorra, esses 100 mil reais ele tem que ser acrescido à taxa de juros, a taxa Selic, aos 6,5%. Tá? E o valor presente, como que a gente sabe o valor à vista desse título? Ele é calculado através desta curva, este arqueamento. É em cima desta curvatura que toda a questão de derivativa funciona. Então, questão do delta em opção, questão de arbitragem, toda essa parte, especulação, é justamente em cima dessa curva. Todo mundo conseguiu entender essa parte? Tá tranquilo por enquanto? Ou agora que começou a chegar a conta já começou a confundir? O chat ficou meio parado? Cortou que parte, Thiago?
A gente vai, André, a gente vai entrar no, a gente vai entrar aqui num exemplo. Eu vou fazer um exemplo junto com vocês para vocês entenderem a lógica, tá? Mas é assim, para você calcular um derivativo, que é a função espelho dele, é você saber o seguinte: qual o preço à vista que você tem do mercado? E você quer saber qual o preço futuro. Se a gente for parar para pensar que o contrato ele tem uma data de início, uma data de fim, ele tem um tempo de execução. Se eu tenho juros em cima sobre isso, uma taxa Selic, significa o quê? Que o preço hoje dele, ao longo deste prazo de vida útil, ele tende a subir de acordo com a inflação. Então ele tende a ficar 6,5% mais caro, que seria hoje o que nós temos da Selic. Tá? Esta curva que a gente calcula, essa reta, né, esta curva de inclinação, ela é a curva spot. Esta outra curva é a curva forward que a gente estava estudando nos outros vídeos de juros, dos yields, de todas essas partes. Esse mesmo conceito é aplicado também na renda financeira, no mercado de renda variável em derivativos. E a gente vai entender isso por quê. Tá? Então lembra, a questão do hedge. Pô, se ele sabe que vai subir, deixa eu voltar aqui. Questão do hedge, se ele sabe que vai subir, que vai ter uma inflação, ele quer pegar essa variação aqui. A questão da arbitragem. Pô, se ele sabe que esse título tende a ser valorizado, e eu tenho a curva aqui, se um belo dia esta curva faz isso aqui, e ele sabe com os cálculos dele que o final está aqui, isso é operar uma arbitragem. Ele vai pegar a curva forward dele e vai falar, opa, peraí, na minha curva forward eu estou menor. Então, ou seja, o risco que eu tenho, a capacidade de ganho que eu tenho daqui até aqui é muito maior do que daqui até aqui. Deixa eu mudar a cor para ver se fica melhor. A diferença que eu tenho daqui até aqui é muito maior do que daqui até aqui. Essa amplitude de ganho é muito maior. Então ele vai operar esse tipo de arbitragem. A questão de posicionamento. A pessoa vai entrar, aproveitar. Ele sabe que tem uma taxa de juros. Ele vai querer entrar aqui para levar até a taxa de juros. O trading vai fazer o quê? Ele vai pegar essas pequenas flutuações que tem aqui nessa curva. As operações financeiras, que são operações mais baratas, ele vai fazer o quê? Imagina como se aqui dentro desse arqueado eu tenho ondas. E dentro dessas ondas ele vai falar assim, pô, tá subindo, vale a pena ficar no pré-fixado. Tá caindo, vale a pena ir para o pós-fixado. Tá subindo, vale a pena ganhar pré-fixado. Tá caindo, vale a pena ir para o pós-fixado. É exatamente esse zigue-zague que eles vão operando, esse tipo de fluxo. Tá? Então eu trouxe esse exemplo, acho que fica mais fácil a gente conseguir entender. Em cima disso eu trouxe um exemplo. Toda vez que troca o índice, a letra do índice, a gente fala assim, teve um gap. Quanto que foi o gap? Como que funciona esse gap? Como que eu faço? Qual que é o cálculo que se usa? Né? Então tá aqui, a formulinha. Então eu trouxe um exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo usando a taxa Selic de hoje e com 100 mil pontos, tá? É um exemplo hipotético, novamente. Não usem isso para o dia a dia para vocês operarem. É simplesmente para efeito de cálculo, para a gente entender algumas analogias, tá? Então tomem muito cuidado. Respeitem sempre o gerenciamento de risco de vocês. Então é o seguinte, eu trouxe o seguinte exemplo. O índice futuro está em 100 mil pontos, trocando o contrato da letra M para a letra Q. Então, a cada 2 meses ele tem a troca de letra de contrato. Tendo a vida média de 60 dias. Ou seja, nós temos 6 letras basicamente durante o ano, cada uma delas trabalham aproximadamente 2 meses. Então, normalmente, toda troca de contrato futuro ela é feita
a mais próxima quarta-feira do dia 15 de cada mês. Quem tiver dúvida, entra lá na B3 Derivativos, tem todas as regrinhas exatamente quando muda a letra, que hora que é, como que funciona, tá? Qual o valor justo para a abertura do novo contrato? Então esse é o cálculo que nós vamos fazer. Então pegando a mesma formulinha, a gente pega o quê? O S é o valor atual, então a gente pega os 100 mil pontos, vai calcular, multiplicar ele vezes 1 mais 0,065, que seria a taxa de 6,5% ao mês, tá? E vamos elevar essa taxa ao tempo. Então nós pegamos os 60 dias do contrato dividido por 252. No Brasil, todas as contas são feitas sobre 252. Todos os yields do Brasil são calculados sobre 252. Não é uma regra, o Brasil adota isso. Cada país tem a sua regra. Por exemplo, os Estados Unidos ele conta lá sobre 365 dias. Né? Quando fala os T-bonds, T-notes, que muitos analistas falam, é sempre sobre 365 dias. E aqui é sobre 252. Tá? Fazendo essa conta, 60 dividido por 252 dá 0,238. Multiplicando, elevando 1065 por 0,238, nós chegamos a esse valor. 10151 vezes 100 mil pontos. Nisso a gente sabe que o quê? Quando tem a troca do contrato, o contrato novo, ele tende a, no final do seu... Eu vou até fazer aqui o gráfico, para vocês entenderem. Então eu vou ter o eixo X, o eixo Y, o eixo X. Aqui tem de duração. Então o contrato novo começou aqui, ó. Aqui. Então, primeira situação, eu tenho juros? Tenho. Tenho juros. Então, ao longo do tempo, do zero até o final, eu tenho um tempo. São 60 dias. Eu tenho um acréscimo de juros. Se eu tenho um acréscimo de juros, significa o quê? Que minha curva vai ser ascendente. Ou seja, o meu preço hoje, daqui a 2 meses, corrigido pela inflação, ele vai ter que subir. Então, se eu começo com 100 mil pontos, meu contrato começou aqui, ó, 100 mil pontos, no final do tempo, ele vai ter que estar com quanto? 101 mil, né? 100 e... vamos lá, ele vai estar com... peraí que eu tenho alguma coisa aqui. Ele vai estar com 101 mil, 115 e 10. Então esse seria o valor final do meu contrato. Opa, de novo, desculpa pessoal que ao vivo ficou revisando todas essas coisas para não fazer esta besteirinha aqui, mas às vezes acaba acontecendo. 101 mil, 115 pontos. Então, ao longo da vida útil, usando esse prazo, a gente teria que chegar no final... Coisa errada aqui. 101 mil, tá certo. 101 mil e 50 pontos. E 150 pontos. Então, ao longo do final deste contrato, do zero até o final, ele vai ter uns juros. Esse juros vai tender o valor de 100 mil até 101. O que acontece? A partir desse ponto, desse valor que nós chegamos, a gente começa a calcular a questão de tá caro ou tá barato aquele título.
Então começa a operar as arbitragens. Até um outro exemplo que eu trouxe, que é se fosse a mesma questão, se a gente pensar, isso a gente fez para o contrato. Então ele tende, no final do contrato dele, está valendo 101.151 pontos. Tá? Essa é a questão do valor atual acrescido juros. Quando a gente pensa num diário, o conceito da arbitragem, o conceito de especulação, é a gente fazer exatamente esse mesmo cálculo, ou seja, ver quanto que fechou o índice à vista hoje, o Ibovespa, e olhar o futuro dele. A tendência é que o futuro dele amanhã abra usando essa mesma fórmula. Então você calculando, por exemplo, se hoje fechar 100 mil, e você calcular faltando 19 dias para encerrar o contrato de 60 sobre 252 e fizer essa mesma conta, a gente chega na seguinte conta, que o índice deveria amanhã abrir nos 100.007 pontos. Esse é o consenso geral. Então toda vez que tem um futuro, a gente tem um ajuste durante o diário. Então é feito através de uma média ponderada de todos os fechamentos do dia para gerar o ajuste. Em cima dessa média ponderada, vai se montar o final da posição do dia e amanhã vai startar. Com que preço que o índice tem que startar amanhã? Aqui, essa segunda conta que a gente fez. Então, em cima desta segunda conta, é que começa o leilão de abertura. Vocês sabiam disso, pessoal? Isso, 101.510. Obrigado. Obrigado que me ajudou aí. 101.510 pontos. Legal, valeu. Tá? Vocês sabiam que em cima desta conta que a gente fez, essa segunda conta, esse 100 mil aqui, é em cima disso que vai feito o leilão de abertura. Então, em cima disso que as pessoas vão falar, estou comprando, estou vendendo. Tem muito trader que durante o intraday usa a VWAP. A VWAP é o quê? Ela seria uma linha de ajuste dinâmica durante o player. Então, se ele está vendo que o mercado está caindo, você pode ver, muitas vezes tem cara que faz assim, bateu na VWAP o cara compra, bateu na VWAP o cara vende, porque toma choque. Fala, é a cerca elétrica, a VWAP é a cerca elétrica. Não é, ela é um ajuste ponderado durante o dia. Então, grandes instituições financeiras, o cara que está operando por elas, ele está vendo a VWAP, com certeza. Por quê? Ele está falando assim, olha, se o troço está caindo, expectativa de juros é a gente fechar em determinado ponto. Eu já estou com o meu preço abaixo dele. Toda vez que subir para cima da VWAP, eu vou vender. Porque ele está montando uma grande posição. Ele quer se aproveitar desse momento. Então, essas seriam oportunidades. Vocês conheciam? Esse é um dos motivos do gap de um dia para o outro. Tá? Na realidade, você tem um ajuste, que é uma questão. Tá? Então, fechar uma linha de ajuste seria o volume de fechamento ponderado, é uma conta mais chatinha, que vai falar o ajuste do dia, do título para o dia seguinte. Esse ajuste é o quê? É quando a gente pega aquele mesmo gráfico lá, vou desenhar aqui, pessoal. Tá? Quando a gente pega aquele mesmo gráfico que a gente viu, que a gente fez aqui, a gente tem uma expectativa de subida e de repente a gente tem curva forward, tá? Para chegar lá no final junto. Então, quando forma um ajuste que ele forma aqui, a dispersão dele, significa o quê? Pô, tá muito mais barato do que ele deveria estar. Então ele vai abrir em gap com baixa. Pô, abriu com gap com baixa, aí que o pessoal vai estar fomentando os players, as rodas, vão falar, não, esse preço eu não negocio, não, esse preço eu não aceito. Não sou eu, não é você. A gente vai colocar nossa ordem fisicamente lá na plataforma e torcer para pegar logo de abertura, ganhar e ler. Mas quem opera fluxo ou quem gosta de se especializa para uma questão de abertura, o cara vai estar trabalhando exatamente nesse ponto. O cara vai falar, pera um pouquinho, fazendo a conta, né? Em cima dessa conta era para abrir a 100 mil. Pô, começou o leilão em 99.500. Pô, o que aconteceu? Será que teve alguma informação? O mercado lá fora tá derretendo, que a gente pega com o Perete todo dia. Aí o cara fala, não,
Tá tudo bem, tá tudo para cima, a gente tem que subir. O que acontece? Os aproveitadores de mercado vão tentar comprar mais barato. Então eles vão tentar jogar o preço lá embaixo. Os que estão montando posição aceitam o preço de abertura. Bateu a abertura, o cara compra. E esta variação é que a gente fomenta todos esses gaps. Então, quando a gente escuta falar todo gap vai ser fechado, mentira. Existe uma série de gaps dentro da análise técnica, mas se você for parar para pensar, em 82% dos casos de todos os gaps, sim, eles são fechados. Não necessariamente eles são fechados naquele dia. Mas o gap seria o quê? É uma amnésia de preço, uma rejeição daquele preço. Então, quando você tem alguma movimentação em sentido àquele gap, é que nem minha esposa fala às vezes quando a gente está dirigindo na estrada. Ela fala, ó o buraco, eu vou lá e pá. Ó o buraco, eu pá. Ó o buraco, eu pá. Ela fala que eu pareço aquele tatu que fica caçando buraco. Né? Então, assim, é um imã. É um imã, ele sempre vai tentar buscar aquela informação, sempre vai tentar ir para lá, né? Então, não sei se eu consegui ser claro para vocês usando esse exemplo, mas esse tipo de arbitragem tem muita gente que opera, tem muita gente que fomenta. Todos os gaps que a gente pega é em cima dessas contas. Então, os caras estão trabalhando em cima disso. E não sou eu, não é você. Normalmente a gente fala assim, vai abrir um gap, pô, abriu lá naquela resistência, eu vou comprar, e dá certo, ou dá errado. Vai de cada forma que cada um opera, o estilo operacional, tá? Mas a gente tem que saber, eu não sei como que isso, digamos assim, dentro da prova, não caiu nenhuma questão exata assim para eu calcular, mas caiu a questão teórica de gap, uma formação de gap, né? Quando você tem algum tipo de gap, como que o especulador, o hedger faz em relação à arbitragem. Caiu uma pergunta assim na prova. Então você tem que entender essa questão teórica, por isso que eu trouxe esse exemplo para a gente poder entender, né? Valeu, Charlão. Bom descanso, cara. Bons drinks. Ah, em cima disso, eu peguei outro sentido. Pessoal, primeiro gráfico que eu estou mostrando de renda variável. Não é compra, não é venda. Então eu quero deixar bem claro aqui, ó. É um gráfico semanal em escala logarítmica, ajustado versus não ajustado em um ambiente simulado. Então se vocês olharem aqui, tá? E aqui, ele mostra que a minha plataforma está em módulo simulado. Essa plataforma que eu uso é o Tride. Tá? Escala logarítmica eu uso e recomendo todos usarem. Por quê? Porque você não tem uma distorção de preço. A variação numérica que você tem entre 10 e 20, ela é muito mais ampla do que uma variação numérica de 40 a 50. Então, sempre usar escala logarítmica para você poder traçar uma linha de tendência corretamente ou traçar um canal corretamente. Quando você passa a trabalhar com uma escala linear, você tem uma deformação, você forma um balão na tua escala, tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Eu peguei aqui só para a gente poder entender. Do lado esquerdo do gráfico, esse daqui, é o gráfico do Ibovespa no semanal, ajustando o valor de juros. Ou seja, o nosso topo histórico com valor ajustado está em 147 mil pontos. Então, quando fala assim, foi só uma marolinha, só caímos de lado, pô, olha o impacto que teve da questão da taxa de juros em cima do nosso índice corrigido, ou seja, o nosso valor de moeda do índice corrigido com a taxa de juros. Então a gente tem muito ainda para subir para dizer que nos livramos da crise e para dizer que nós estamos bem. Grandes investidores olham um gráfico desse tipo e vê a gente caindo lá sem fim e de repente a gente vê reverter, né? Que nem quando a gente olha, né, a questão da escadinha, se a gente fizer a escadinha dos preços, né, para quem gosta e já estuda análise técnica, pô,
quando falam, né, vários analistas falam assim, o mercado que é o Brasil, o mundo que é o Brasil. Pô, legal, aqui a gente reverteu de uma tendência de queda, aqui a gente está numa tendência de alta. Muita gente fala até, minha filha gosta de falar da questão do copinho de sorvete, né? Fala assim, aqui é um ombro, uma cabeça e um ombro reverteu a neckline, agora ele vai atingir, então a ideia é que a gente chegue até os 118 mil pontos. Então tem uma série de analistas que falam assim, a expectativa do Brasil até o final do ano é chegar nos 118 mil pontos, a expectativa é a gente chegar, a bolsa voltar aos 150 mil, né? Em cima disso que eles fazem as análises. Só que quando a gente pega o gráfico, exatamente o mesmo gráfico, sem contar os ajustes, tá? Olha como a gente está. É que sem contar os ajustes, eu consegui uma escala muito grande, tá? Mas essa escala aqui, ela representa basicamente acho que deste ponto em diante, tá? Deste ponto em diante. O nosso topo histórico do índice está em 104.900, 105.200, eu não lembro exatamente. Tá? Esse é o nosso topo histórico do índice. Então, quando fala assim, bolsa rompeu o recorde, rompeu o topo histórico. Quando se fala em um histórico não ajustado, realmente nós rompemos, né? Depois da última eleição presidencial, nós rompemos, né? A gente veio do aquele longo canal chato, rompeu, teve direito a pullback e tudo, e está indo, subindo, assumindo uma alta. Tá? Só que a gente está muito longe dos 140 mil pontos ideais que o índice brasileiro já teve. Então, assim, são expectativas de ganho. Não quer dizer que a gente vai chegar lá nos 150 mil. Né? Agora, não quer dizer também toda essa euforia de falar estamos em 105 mil pontos, batendo recorde, mas você vê que o Brasil ainda tem muito a crescer. Então esse mercado tem muito a crescer. E com isso falando, se vocês forem ver a curva de juros cada vez menor, tá? Existe uma grande pressão para o pessoal falar, olha, vamos reduzir a taxa Selic. A gente viu lá em renda fixa, eu peguei os dados da B3, a própria curva forward, seria a curva de inclinação da B3. Naquela curva já está diagnosticando que vai chegar por volta de 5,4 a 5,6 a taxa de juros, essa expectativa matemática deles. Né? Então, se a gente pensa que ao longo prazo a tendência é cair, nossa renda fixa vai render menos. Vai render menos do que a gente gostaria. A porcentagem dela em relação à inflação vai ser menos. Então, o que acaba acontecendo? O pessoal acaba vindo para a Bolsa e acaba vindo nessa situação e pega essa euforia. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, toda essa questão o Clair fala assim, como pode ser topo histórico se já foi a 150 mil? Exato, se a gente pegar lá o ajustado com os juros e o não ajustado, a gente tem lá 148 mil e uns quebradinhos. Tá? Então, assim, é isso que um analista faz. Ele tem que estudar, entender as lógicas do mercado, as premissas do mercado e para que lado ele vai operar, para que lado que ele vai indicar uma operação para o investidor, para o fundo que ele está administrando, para a seguradora, para a corretora, para o banco. E eu acho que esse estudo faz parte do nosso dia a dia, principalmente quem é day trader, quem é swing trade. Saber operar em relação a isso ajuda muito o cara ter um norte. O cara falar assim, ó, temos muito o que crescer, estamos esticados, merece um descanso. Não, tem um potencial de alta. Esses cálculos dificilmente a gente vai fazer no dia a dia. Eu faço todos os dias para saber como tá, para saber para que lado que eu vou operar. Tá? Para ter digamos assim, um norte. E bate muito. Mas aí são metodologias operacionais. Tá? Então, nossa, hoje eu falei, são 6:10, hein, pessoal? Todo mundo conseguiu entender essas lógicas? Tá tudo ok? Como que tá por aí?
Tá tudo ok? Legal. Então, pessoal, vou fazer um pequeno jabazinho. Esse é o site Bolsa de Valores ao Vivo, site do Charles Nader. Tá? Lá tem vários e-books, contatos, dúvidas, sugestões. Só entrar lá, tem bastante coisa legal. O canal está crescendo, o projeto está crescendo. O novo filho dele é o Instagram, que foi criado pelo Martini. Então, quem tiver interesse, entra lá, Sharks School. Tá? Lá a gente vai estar postando tudo que ocorrer de fatos relevantes ou de notícias interessantes ou de preparação. A gente vai estar sempre abastecendo lá. Eu acho que é mais um campo para a gente poder atuar. Temos o grupo Acredita Operador no Facebook. É um grupo fechado, é só você se logar, pedir para entrar, é rapidinho, entra. Lá tem muro de lamentações, muro de euforia, expectativa matemática, conversar sobre plataformas, trade systems. Não é uma parte de call, e sim uma parte onde os traders conversam com traders. Tá? É bem interessante, é muito legal. Quem puder participar, faço votos que seja uma boa experiência para todos. Esse aqui é o link do nosso canal, aqui do YouTube, Charles Nader Sharks School. Quem não se inscreveu, comece a se inscrever, participa. Você sempre vai estar antenado e informado de tudo quanto for novidade. Quando eu cheguei aqui para o projeto, a gente tinha pouco menos de 19 mil inscritos. Hoje, basicamente depois de 20 dias, a gente já rompeu a barreira dos 21 mil. Tá? Inclusive eu preciso trocar esse slide. Eu prometi que ia trocar, esqueci. Marcelo Peretti, ele fica todos os dias pela manhã, das 8h30 às 9h, fazendo wake up, e ele mostra como o mercado dormiu, como que o mercado internacional se comportou durante a nossa madrugada, quais as principais notícias que vão impactar o nosso dia de ação, o nosso dia do intraday, a questão de commodities, bolsas pelo mundo. E o Marcelo Peretti está fazendo um programa bem legal, a iniciativa dele, da mesma forma que eu faço a saga do CNPI, ele está fazendo a saga do agente autônomo. Então, todos os sábados das 11 ao meio-dia, ele está mostrando os estudos que ele está fazendo relacionado a se tornar um agente autônomo. Tem uma deficiência, a Infomoney publicou faz poucos dias, tem uma deficiência de quase 700 agentes autônomos de investimento. Né? Então, quem tiver interesse, dá uma acompanhada, é muito legal. Esse é o canal do Martini no YouTube. O Martini é analista CNPI. Ele fica tocando pregão pela manhã, ao vivo, mostrando exatamente a forma com que ele vê o mercado, a sistemática e a forma operacional do Charles. E ele vai mostrar exatamente quais são os melhores pontos de entrada, melhores pontos de saída em day trade, em ações, e quando é o momento de ficar de fora, quando que é o momento de tirar a mão, quando não vale a pena. Né? Ele é bem franco em relação a isso. O pessoal tem gostado bastante, o cara é fera. Esse é o meu canal do YouTube, DT Dog Trader. Todos os vídeos que é feito nesse canal, posteriormente eu coloco lá no meu canal do YouTube para poder disseminar, tudo de forma gratuita. Dúvidas e sugestões, conselhos ou alguma orelhada que eu comentei, me procura lá no meu canal do Facebook, DT Dog Trader, Murilo Garcia. Tem muita gente que está indo lá, me ofereceu ajuda, me ofereceu material de estudo, puxou minha orelha de coisas erradas que eu falei, a gente fez algumas erratas, deu algum norte, pediu ajuda, bateu papo. Então precisou, conversa com a gente, vai lá. A gente está aqui para ajudar. Eu, principalmente, eu quero o bem de vocês. Todos queremos o bem de vocês. Essa é a ideia para todos. A Danusa Machado, que ela começou ontem com a live nossa. Ela é uma psicóloga. Ela vai falar de comportamento do trader, comportamento de mercado. Quando fazer, quando não fazer. Ela deu um show ontem. Tá? Me ajudou muito. Esse é o canal do YouTube dela. A Carol Nagata, ela trabalha com teorias comportamentais. Ela faz os programas todas as terças-feiras aqui à tarde, que é o Riscos do Trader. Ela é fantástica. Essa questão vai explodir muito.
toda essa questão de quando a gente fala de euforia, né, de bolsa, muita gente perde, muita gente fica com problema e vão procurar profissionais como elas. E elas estão vindo aqui, dando cara a tapa, ajudando a gente, ajudando todo esse grupo a fomentar justamente um canal de estudo, um canal de conhecimento, não só financeiro, mas você entender a si mesmo, que hora que vale a pena ou não, o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Então esse é o jabazinho que eu tinha para fazer. Tá? Quem puder se inscreve, entra lá, dá like. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Estamos aqui, esse é meu intuito. Quem não conseguiu, quem opera day trade e hoje foi ruim, hoje a volatilidade foi grande, teve notícia que impactou. Então, pensar sempre, se você teve algum problema, se você não operou adequadamente, tomou um stop, entenda o que você fez. Se você fugiu do seu gerenciamento, a gente está aqui para te ajudar. Se você não sabe o que você está fazendo, a gente está aqui para te ajudar. Mas preserve principalmente o seu capital. É o seu dinheiro, cara. É sua energia vital que foi transformada em um bem físico, que é o dinheiro. E isso só remete a você. A gente está aqui para tentar ajudar. Esse é o meu trabalho, essa é a minha ideia, esse é o meu intuito. Então, vamos descansar com muita calma. Muito obrigado por todos hoje. A gente começou a live aí ainda no pregão, com mais de 1.000 pessoas ao vivo. Temos 757 likes. Teve as pessoas que não gostaram, os 28 dislikes. Acho que democracia é isso. Então, se você não gostou, dá 2 vezes o dislike, tá? Para comprovar realmente que você não gostou. Tá? E muito obrigado. Um bom descanso para todos. E amanhã estamos aí. Até mais. Tchau, tchau.